Olá Marquinhos, tudo bem? Fazer o teste aqui do seu Doctor 7. Primeiramente, para você ligar ele, você vai ligar o aparelho, um adaptador semelhante a esse cinza que está já encaixado aqui nele na parte de baixo. E ele também acompanha o manual original e esse adaptador aqui, que quando eu comprei falaram que era para jogar o jogo Mario Kart, mas não funcionou. Além disso, vai enviar também uma fonte dessa 9 volts que você tem que ligar aqui atrás no aparelho. Bem, para ligar o Doctor, você sempre tem que ficar segurando a tecla R do controle e ligar o aparelho. Para que isso? Para ele acessar esse menu aqui, ó. Se você não aperta a tecla R, ele não entra neste menu, fica aqui, fica em branco. E aí ele só entraria no jogo se você já tivesse colocado o disquete aqui antes, de algum jogo desse gravado. E aí ele ia fazer o iniciamento do jogo sozinho e pronto, mais nada. Mas você não conseguia gravar nem nada. Então você entra segurando a tecla R para acessar exatamente o menu. Bem, aí para acessar o menu e ver um jogo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um disquete desse que eu estou enviando para você. Alguns eu testei, funcionaram na época, né? Não sei se eles estão funcionando, mas eu estou mandando mais disquetes de brinde. Mais alguns aqui, alguns estão sem etiqueta. Algumas às vezes o jogo tá com a etiqueta, mas o jogo não tá lá dentro, porque eu não gravei a ISO nela. E estou mandando uma caixa de jogo também, disquete lacrado, tá? Bem, mas é o seguinte, como é que se testa aqui um jogo de disquete? Primeira coisa, você insere o disquete lá, você deseja. E aqui no controle você navega para a esquerda, para a direita, nas opções do menu. E para você, por exemplo, acessar o jogo, primeiro você tem que copiar o jogo do disquete para a memória. Isso aqui são os blocos da memória. Eu falei para você que ele tinha 64, mas eu coloquei mais um pente de 32, que isso dá 80. Então agora tá aqui 8 MB vezes 10 unidos. Então tá 80 MB, tá? 80 megabit que fala. Não é megabyte, megabits. A maioria dos jogos Super Nintendo é menos que... Acho que o maior jogo do Super Nintendo é 40 megabits, coisa assim, ou 36 megabits. Então, com isso você consegue ler qualquer jogo do Super Nintendo, exceto jogos de chips especiais, né? Nenhum copiador desse da época dos anos 90 lia jogos de chips especiais, tipo Mario Kart, Top Gear 3000, Street Fighter Alpha, ele não funciona, tá? São aqueles jogos F-Zero, são jogos que não tem como funcionar nesses aparelhos copiadores, nenhum deles. Beleza, então, feito isso, a gente vai utilizar aqui Play Game. Aí, primeira coisa é copiar do disquete para a memória. Então, você vai aqui em Load Game. O que é o Load Game? Ele lê o disquete para a memória. Esse Load to B Save aqui, BRAM, é o save da bateria do jogo original. Ou seja, aqueles saves que você faz dos jogos que tem save, conforme você vai jogando, antes de você desligar o aparelho, quando você terminar de jogar, você pode reiniciar o aparelho e vir na opção aqui, Write BRAM. Aí você grava no próprio disquete que você gravou o jogo. Que aí, com isso, quando você for carregar o jogo, você vai primeiro antes ler o Load BRAM e depois que você vai Load Game. Que aí você vai jogar para a memória aqui o save e o jogo. E aí, quando você der o Play Game, ele vai colocar o save também no jogo. E esse Load Save aqui é gravar os saves de um modo de Play Game diferente, que é aquele modo que vou mostrar depois, que você poderia fazer um save stage a qualquer ponto do jogo, apertando uma tecla que está indicada aqui no manual, que eu não lembro agora, não sei se é Start R, Start L. Start R faz o save, Start L faz o restore no save, coisa assim. Mas aí depois você dá uma olhada no manual que acompanha aqui, o manual original. Mas então vamos gravar o jogo, vamos ler o jogo, né? Vamos ler o jogo aqui no Load Game. Para selecionar o botão A. O botão A, ele vai ver que existe um arquivo lá, aí ele fica esperando você dar um outro botão A, que você vai selecionar. Então tá, pode ler esse arquivo desse jogo que está gravado no disquete. Geralmente, todos os jogos, eles têm umas siglas, né? Super Famicom, o 8 é o tamanho do bit, né? É um meio padrão que esses copiadores faziam. Aí esse jogo é 8, se fosse um jogo de 16 já está 16, e as iniciais dos jogos, né? Sempre limitado a 6 caracteres, geralmente. Por quê? Porque ele precisava de um para identificar um número e tal, aquela coisa toda. E o arquivo do DOS só eram 7 caracteres, né? Coisa assim. Bem, leu. Depois que ele leu no Play Disk, ele automaticamente já chaveou o menu para o Play Game. E aqui que entra aqueles modos que eu te falei. O Super Mod, que é o modo que permite você fazer save stage a qualquer ponto do jogo. Mas o modo normal, tradicional, que é o ideal, né? Mas tem ainda os modos Modify, que você põe códigos, e outros aqui também que eu nunca usei, tá? Eu já testei esses dois, o normal e o Super, que faz restore de saves pontuais. Vamos entrar no modo normal. Só apertar a tecla A de novo, ele já estava na memória, e inicia o jogo. Normalmente, aí ó. Então você tem aqui o jogo sendo carregado do disquete
para o aparelho e jogar normalmente sem a necessidade do cartucho, certo? Agora vamos fazer um outro teste. Vamos fazer um teste que nós vamos pegar e vamos gravar no disquete. Só que primeiro, para gravar esse disquete, vou ensinar como é que formata. Vou pegar um disquete qualquer aqui. Um disquete qualquer aqui que eu peguei, um que já tinha alguma coisa gravada. Vou inserir ele. Vou entrar com opção R. Antes, melhor. Já vamos colocar também o cartucho que a gente deseja copiar. No caso aqui, Castlevania, ele é sempre à frente do jogo, é para aqui, para a lateral do aparelho, o centro do aparelho. Você coloca lá, fica segurando o R e liga o aparelho do seu videogame. Com isso, você vai ter opções aqui no utilitários, por exemplo, de formatar. Apertar A, ó, Home Card. Home Card era executar o cartucho mesmo, tá? Se quiser só executar o cartucho sem fazer nada, era Home Card. Mas não, eu quero formatar o disquete. Vamos formatar o disquete. Qual método que você vai escolher? 1.44 é a capacidade normal do disquete. Tem jogo que se você formata ele em 1.6, ele cabe num disquete só. Acho que, se não me engano, são jogos de 12 MB. Jogos de 12 MB, se você formatar com 1.6, ele cabe aqui, sem precisar usar um segundo disquete. Mas como o Castlevania é só 8, então eu vou formatar com 14 mesmo, que é o suficiente. E é mais rápido, né? Se você formatar também no 1.6, demora mais. Outra coisa, quando você formata no 1.6, nos PCs comuns não funciona. Porque o que acontece? Você poderia pegar um jogo também, uma ROM, no que você quiser no computador. Se o seu computador tiver um drive disquete, você formata lá com 1.44. E você colocando o formato do arquivo aqui, você abre no Doctor. O Doctor, só que o Doctor ele tem um formato próprio. Não é... Aí tem programas que convertem, tá? A ROM do formato Super Magicom para o formato Doctor, que é o D7. Tem comandos, e depois eu te passo esses programinhas, que você permite você formatar e converter, quer dizer, converter o arquivo da ROM para o formato do Doctor, tá? E assim, existe outros. O UFO também tem um formato próprio, que a extensão dele é .ufo, e assim vai mudando, tá? Cada copiador tinha os seus formatos. Mas tudo tem conversores. Mas bem, vamos estar terminando aqui de formatar. 78% aqui, não é nem 8%, é um tempo lá. Nesse caso aqui não é porcentagem. Ó, formatou. A gente pode apertar Select. O Select é o voltar. Aperta Select de novo. E agora nós vamos aqui na opção de Play Disc e vamos Write Game. Ou seja, vai gravar o jogo que está no cartucho para o disquete. Ele já pegou que o jogo que está lá é o Tartaruga Ninja, está aqui. E ele vai copiar o jogo agora para o disquete. E para gravar também, pessoal, o jogo, geralmente você tem que fazer o load game primeiro. Nós já tínhamos feito o load game aqui do Tartarugas, né? Ah, perdão, pessoal. Ó, tem uma falha minha, ó. Eu estou gravando o disquete, o Tartarugas. Por quê? Porque é o que estava na memória. Eu não peguei a gravação do cartucho, né? Eu mandei pegar o que está na memória. Então, grava o game que está aqui na memória. Então, no final, ele está fazendo aqui uma gravação do Tartarugas. Eu vou até interromper aqui depois e formatar o disquete de novo. Vou até entrar nele aqui para a gente ver que acabou gravando Tartarugas também, né? Mas só para vocês verem. Ó, ok. Eu vou dar um Select aqui. Se a gente for na opção Play Game agora, Load Game, ele encontrou lá exatamente o jogo Tartarugas Ninja, Tenage, né? Então não adiantou, eu acabei gravando o que estava na memória. Então o que eu teria que ter feito primeiro, pessoal? Eu teria que vir aqui antes, Load, deixa eu ver aqui, Select. Eu teria que vir antes, para reiniciar aqui, acho que travou aqui. Ó, deixa eu até vir aqui no utilitário. Ah, pessoal, aqui ó, para gravar o cartucho é no Backup Card, aqui ó. Antes vou ter que formatar de novo. Ou posso vir aqui e deletar, não vou nem formatar, eu vou deletar que é mais rápido, ó. Ele já encontrou o disquete lá e deletei. Então pronto, não precisa demorar, o disquete já foi formatado, não precisa formatar toda vez. Agora aqui ó, Backup Card, ou seja, aqui que eu vou copiar o cartucho que tá lá inserido. Ó, Game Size, ele já detectou. É um cartucho Super Castlevania. Ah, agora eu tô fazendo correto, pessoal. Me desculpa, ó. Marquinhos, para fazer cópia do cartucho é dentro do utilitário.
Então agora ele tá copiando. Ah, por quê? Essa opção aqui de copy, pessoal, play, ou ele vem do jogo que você carregou do disquete, ou também quando você faz a carga do Back to Card, ele está copiando aqui para a memória do aparelho. E também tem como jogar nessa posição da memória com uma conexão de um cabo de porta paralela, que aqui tem uma entrada de porta paralela. Ó, tá aqui, ó. Você conectando um cabo aqui de porta paralela e conectado nos computadores antigos, tá, pessoal? Computador antigo que tinha porta paralela nativa da placa RAM, da placa mãe. Não pode ser aquelas placas PCI, não. Aquelas placas mãe antigas de Pentium lá na vida, lá do Celeron, aqueles bem primórdios mesmo, que você tem lá a porta paralela que lá consegue colocar lá na BIOS um modo normal, que é o modo mais simples de transmissão, porque nos modos das portas paralelas mais recentes era full, era duplex, full, aí esses aparelhos não reconhecem. Então tá, aqui copiou agora o disquete, né, back pro card. Então o que aconteceu? Já copiou aqui. Com isso, a gente pode vir aqui, retirar o cartucho, sempre retira o cartucho com o videogame desligado. E se nós ligarmos aqui, olha o que vai acontecer. Antes eu vou mostrar uma coisa. Quando você liga aqui, o jogo ainda já está na memória. Por quê? Porque a gente não desligou da energia. Enquanto ele fica ligado na energia, ele não perde o jogo da memória que está gravada nela. Então, se você quiser fazer o teste, vamos tirar o jogo mesmo da memória. Então, tem que desconectar ele da energia. Então, agora se eu ligar, vou tirar o disquete aqui para vocês verem que e vou ligar o videogame segurando o R. Ele vai primeiro entrar no menu e não tem nenhum jogo na memória. Então, com isso, eu posso inserir o disquete e fazer a leitura agora do disquete lá na opção Play Disk, Load Game. Com isso, ele vai carregar o jogo novamente, só que agora está no disquete para a memória. Então, antes nós tínhamos copiado do cartucho para o disquete, agora do disquete para a memória do aparelho. Esperar, concluindo aqui o teste final. Isso, já foi lá a opção de mode. Se o cartucho, se o jogo fosse mais de um disquete, tem jogos aqui que tem gravado 2 disquetes. Aí ele pede um, depois você carrega um, depois carrega o outro, tá? Você grava um copy para a memória, para game um, depois copia o outro, depois você vai lá no play, com os 2 aqui já na memória, ele carrega o jogo. Se tiver 4 disquetes, você vai ter que ter 4 arquivos aqui carregados primeiro na memória, para depois você ler o jogo. Então aqui só tem um, vou lá no normal game, normal play, ele vai carregar o jogo que está hoje dado no disquete e já copiou para a memória. Olha lá, Castlevania. É isso aí, Marquinhos. Muito obrigado, viu?